Oi, galera, eu sou a Vivi Rodrigues, sou animadora 3D, sou a nova instrutora do curso de Introdução à Animação no High School. O meu background é num software chamado Maya, um dos softwares mais amplamente conhecidos, mas o curso que eu vou dar é um curso de Blender, que é um software também que está crescendo muito no mercado, cada vez mais está tendo mais atualizações, e eu tive um pouquinho de dificuldade para poder migrar para o Blender no início, mas hoje em dia já é um software que eu gosto muito, acho muito mais intuitivo. Então eu vou tentar dar aqui algumas dicas rápidas para quem tá querendo migrar pro Blender, mostrar um pouco de como que eu seto o programa para poder ficar melhor para mim, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar como que funciona no Maya, para poder comparar um pouco com o programa. No Maya, para você navegar na viewport, você usa basicamente a tecla Alt. Com o botão do meio você arrasta e com o botão esquerdo você consegue girar pela sua viewport e também pelo scroll do mouse você dá zoom. No Blender, a tecla-chave, na verdade, é o Shift. Com o Shift você consegue arrastar. Apenas com o botão do meio você consegue navegar pela viewport. E também com o Ctrl você consegue dar zoom arrastando o botão do meio, ou então só com o scroll do mouse mesmo. Então, a diferença é pouca, é apenas um teclado, né, uma tecla. O Maya, ele usa ele usa muito essas janelas aqui para você conseguir acrescentar as coisas. Ele tem muitas figurinhas que também são mais intuitivas, mas o Blender, a lógica do Blender, ele é mais por teclas de atalho. Então, no início eu tive um pouco de dificuldade de encontrar aonde que eu fazia as coisas aqui. Mas também é muito fácil de achar. Você consegue, praticamente todos esses comandos aqui, você consegue fazer através de teclas de atalho, por exemplo. Para você adicionar uma esfera, que é aqui pelo comando Add, você simplesmente pode vir no Shift A, que é Add também, né? O A é tipo bem intuitivo. Uma coisa que eu gosto muito no Blender é que você não precisa do seu gizmo para você conseguir manipular os objetos. Você pode vir pro gizmo por aqui e manipular os eixos, mas você também pode simplesmente apertar a tecla G, que você consegue mudar a posição do seu objeto pela tecla G, ou você indicando o eixo GY, GX ou GZ, ou você pode usar também a tecla R para rotacionar e a tecla S para escalonar. Então, como os atalhos que você precisa estão sempre ao alcance da sua mão no teclado, você usa menos a extensão do mouse para você precisar ir e encontrar um comando. Isso para mim torna o trabalho da animação muito mais rápido. E esses atalhos, eles funcionam em todas as áreas do Blender. Por exemplo, se eu der um key aqui, com a tecla I, se eu der um key e eu der, digamos que eu vou mudar a posição aqui, vou dar outro key. Se eu quiser mudar o meu key de posição, eu vou selecionar os meus keys aqui e eu vou com a mesma tecla G, que é para mudar a posição, movimentar os meus keys. Eu também posso mudar a extensão, a distância dos meus keys pela tecla de escala, que é o S, de scale. Então, basicamente, eu estou manipulando os meus keys da mesma forma que eu manipularia um objeto. Eu também consigo manipular pelo scroll, o zoom, ou com shift. Eu consigo manipular minha timeline como se fosse a minha viewport. Então o Blender ele é bem intuitivo e ele é bem conciso. Entre uma área do programa e outra, ele costuma usar teclas de atalho bastante parecidas, tá? No Maya, existe um plugin que auxilia muito os animadores com algumas funcionalidades que não são nativas do programa. Muitos animadores usam essas ferramentas para poder agilizar o seu processo de animação. Eu gosto muito desse plugin, que é o Atools. Eu acho que ele não existe mais de forma gratuita. Agora ele é o Animbolt, né? Que é um plugin pago. Tem muitas funcionalidades que ele ajuda os animadores a fazerem um processo muito mais rápido. Então eu senti um pouco de falta dessas funcionalidades quando eu migrei para o Blender. Mas eu vou mostrar para vocês que existem algumas funcionalidades que são nativas do Blender e que também ajudam a fazer o trabalho de forma muito parecida. Por exemplo, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que
ela muda o pivô do objeto, porque ela facilita muito para alguns tipos de animação, alguns tipos de posição, quando você precisa mover o objeto a partir de outro ponto. No Blender, já existe isso de forma nativa. Existe um cursor auxiliar, que é esse aqui, ele é o 3D cursor. Você consegue movimentar ele para onde você quer, clicando Shift com o botão direito do mouse. Você pode colocar ele onde quiser. Se você quiser colocar ele no centro do objeto, você aperta Shift S e você tem como mandar ele para o seu objeto selecionado, por exemplo. E também você pode mandar o seu objeto para o seu cursor. Então ele é um objeto auxiliar, e se eu colocar ele aqui, por exemplo, embaixo, e eu disser para o Blender que eu quero que o pivô do meu objeto passe a ser o cursor 3D, então quando eu for rotacionar, ele vai rotacionar a partir dele. Então já é uma forma muito natural de fazer isso. Existe também esse botão aqui que ele desliga toda a animação, se eu tiver feito modificado meu objeto. Eu tenho aqui um botãozinho que desliga toda a animação, para eu não precisar ficar olhando todos os valores, às vezes de um personagem mais complexo, que tem muitos controles, eu não precisar ir controle por controle e ficar zerando. O Blender, ele simplesmente, quando você com G movimenta, ou com R rotaciona, ou você escalona, você pode com a tecla Alt zerar todos esses valores que você fez, clicando em Alt R, Alt S ou Alt G. Então ele já zera todos os seus valores. E se o seu personagem ele tem uma pose default, você já está setado como uma pose padrão, que aquela pose vai ser a pose original, ele vai voltar para aquela pose original. Existe também o Twin Key, que é uma ferramenta básica de qualquer animação, que ela basicamente funciona assim. Quando você vai de um ponto até o outro, e você quer, nesse meio ponto, você quer favorecer mais uma pose do que a outra, eu quero, por exemplo, que quando ele chegue aqui no meio, ele esteja mais perto da próxima pose do que da pose anterior, eu venho por essa ferramenta aqui, que eu posso vir um pouquinho mais para frente, ou quase tudo, e que ele basicamente controla a distância que o meu objeto tá entre um key e o outro key. Essa ferramenta ela é muito utilizada para breakdowns, para quando você está refinando a animação, você precisa fazer a transição entre suas key poses. E o Blender ele também tem um atalho para isso, mas aí ela só vai funcionar se você tiver no modo pose. O modo pose, ele é literalmente o modo de animação, mas ele só vai funcionar se você tiver um joint, se você tiver um rig para o seu objeto. Esse joint no Blender a gente chama de bone, né? Ele é muito fácil de criar. Eu com o Shift A aqui vou criar um bone, ele tá aqui, e eu vou com um parent, vou associar o meu objeto ao meu bone. Apertando Ctrl P, que é bem parecido com o Maya, e vou clicar em bone. Quando eu for para o modo pose, eu posso deixar transparente para eu poder ver meu bone. O meu bone já vai estar levando a minha esfera, tá? Então, eu fiz isso para poder mostrar para vocês como que funciona o Twin Key. Eu posso dar dois keys em posições diferentes aqui. E aí eu vou, agora no meio da minha pose, eu posso apertar Shift E. Com Shift E, eu consigo dizer a porcentagem com que eu quero que o meu breakdown seja. Mais para um lado ou para o outro. Vocês podem ver que a porcentagem ela está sendo calculada aqui em cima. E ela pode, inclusive, fazer um overlap. Por exemplo, ele está em 120%. Aqui, então, eu fiz um overlap. Ela vai e depois volta. No caso, está muito longo, eu só escalonar aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Mas é muito simples também você usar um Twin Key, mas de forma já nativa no Blender. Dessa mesma forma, existem várias outras funcionalidades. Esse é apenas um exemplo que eu estou mostrando para vocês. O Blender ele tem solução para muitas coisas. Ainda está evoluindo muito nessa ferramenta de parte da animação. Ainda está sendo desenvolvido novas ferramentas. Mas ele já é um software que atende nessa parte principalmente de animação de personagem. É isso. Esse foi só um
pequenas dicas que eu quis dar pra quem tá migrando pro Blender. Eu espero que a gente possa se ver lá no meu curso de introdução à animação. O curso é um curso mais voltado pra quem tá começando e tá querendo aprender os primeiros princípios e também tá querendo aprender o Blender. Então, mesmo se você tá migrando e quiser aprender o programa, dá uma chegada lá que você com certeza vai aprender alguma coisa legal. É isso.